Então, bora lá. Então, vamos continuar a nossa aula de processos de fabricação mecânica. Então, como eu apresentei lá no plano, no cronograma tal, é uma disciplina que aborda muitos conceitos, né? Na última aula, a gente deu uma olhada básica sobre os processos de fundição. Já a aula dessa semana, a gente quer entender ali, então o objetivo é entender os conceitos teóricos da solidificação dos metais após a fusão. Então, lembrando lá da última aula, de acordo com a norma DIN 8580, os nossos processos podem ser divididos em alguns processos, que são os processos primários, que é o que a gente está estudando nessa parte da disciplina, que alteram as propriedades, as matérias-primas, né? Então, transformando em geometrias e formas básicas. Então, é o começo lá do nosso processo de transformação. Por exemplo, a laminação, o forjamento, a fundição. Então, a gente vai lá retirar o minério das nossas usinas, a gente vai colocar esse minério numa coisa que a gente chama de alto forno. Dentro do alto forno, a gente vai fazer as nossas primeiras formas lá, que são os lingotes e tudo mais. Então, é um primeiro processo que tem um gasto de energia enorme, mas que vai transformar a nossa matéria-prima como o aço, vai colocar carbono lá, tal, para ficar o aço ao carbono, e aí a gente vai poder revender isso para outras empresas estarem utilizando esse material para fazer outras coisas, como, por exemplo, uma fundição tupi, que faz a fundição de bloco de motor, por exemplo. A gente tem lá nossos processos secundários, que vão estar alterando a geometria e a forma básica dos nossos objetos, através da adição ou remoção de material. Exemplo, então, usinagem, estampagem e soldagem. Então, note aqui, a gente já está trabalhando, removendo o material, estampando ele, conformando ele como a gente quer, adicionando material nele, que é fazendo a soldagem. E, por fim, a gente tem lá um processo terciário que altera as propriedades da peça de acordo com os requisitos de um projeto de desempenho. Por exemplo, uma têmpera, nitritação, pintura, texturização, entre outros. Então, a gente ainda está aqui nos nossos processos primários, a gente ainda está estudando as nossas formas primárias, que é o nosso processo de fundição como um todo. Né? A gente falou na última aula que o processo de fundição é um processo de fabricação no qual o metal liga metálica no estado líquido, então vai ser vazado dentro de um molde. Né? O molde vai possuir lá o formato e as medidas correspondentes aos da peça que a gente está querendo produzir. A peça ela pode sair pronta ou necessitar de um pós-processamento, então geralmente é a usinagem. Isso aqui até caiu como questão ali para vocês estarem resolvendo nas atividades assíncronas. O pós-processamento, então, ele vai ter a função de fazer que a peça possa atingir uma tolerância dimensional ou de forma, né, necessária e o acabamento superficial necessário. Então, quando a gente pensa lá no motor, um bloco de motor fundido, a parte interna desse motor, ele precisa, sim, ter uma tolerância dimensional, uma tolerância de forma necessária. Já a parte externa, não necessariamente. Então, por isso que a gente consegue ver lá o bloco do motor quando a gente abre o capô de um carro, e a parte externa desse bloco, ela tem porosidade, ele não é muito bem acabado e tal. Dependendo do tipo de motor, alguns motores de alumínio hoje em dia eles são melhores em termos de tolerância de forma externa, né? A gente pode pensar também nisso em motores, carcaças de motores elétricos, né? A parte externa deles, principalmente se for de aço carbono, é bem mais feio e tal. Se a tinta começa a cair, ele começa a oxidar e tal. Enfim. Então, a gente falou também, relembrando aqui, como é que funciona lá o processo de fundição. Então, eu vou ter uma mudança de estado na fase líquida. Então, o meu metal, que ele estava no estado sólido, ele é derretido e fica numa fase líquida. Eu vou fazer o vazamento desse metal líquido em determinados moldes. E a partir disso vai ocorrer a solidificação e a geração de geometrias e formas básicas que vão possuir diversas rebarbas aqui que precisam ser aparadas, que vão ter os maçalotes que eu preciso tirar e tudo mais. Eu vou dar o acabamento final dessas peças. Então, aqui está mais uma figura que resume os passos do processo, similar ao que a gente havia discutido na última aula. Então, eu começo lá com um projeto mecânico feito num software, né, num CAD da vida. Depois eu posso fazer o desenvolvimento do meu padrão. Vou fazer o projeto dos meus canais, né? Então, meus canais de vazamento lá que eu preciso. Vou fazer os meus moldes com os padrões internos. Vou fazer os meus padrões internos. E vou fazer a moldagem lá numa caixa de areia. Então, uma moldagem, por exemplo, aqui dividida em duas partes. Tem uma moldagem superior, tem uma moldagem, e eu coloco areia nele e tudo mais, faço a moldagem inferior, fecho essa minha caixa, removo os meus padrões, vazo o meu metal dentro e faço, né, ali justamente, de fato, o meu processo de fundição.
depois faço a remoção dos meus excessos, que são os meus canais de alimentação, que são os meus maçalotes, assim sucessivamente. Eu lembro que eu visitei há muito tempo uma empresa que estavam começando a produzir as turbinas desses carros 1.0 turbo que estão saindo hoje em dia, né? No qual a gente tem um desempenho do motor muito alto, uma economia de combustível muito alta também, e essas turbinas, elas são feitas de um metal literalmente fundido, e num molde do tipo de areia, que depois é passado por um processo de usinagem e tal. E era interessante ver que o preço de uma peça dessa é muito baixo para a empresa produzir, então é por isso que eles ganham tanto dinheiro, né? Se a gente dividir isso em pequenas pecinhas, lá o custo de uma pecinha lá na empresa, depois de fundida tal, é muito baixo. Claro que depois tem um pós-processamento, tem todas as questões de mercado, assim, sucessivamente, que vão aumentar o preço dessa peça. Assim como um bloco de motor também. E ocorrem diversos problemas na função, eles podem estar acontecendo. E esses problemas, então, são peças que são descartadas e depois elas são refundidas para ser recolocadas no meu processo, né? Então, elementos de molde, então a gente comentou um pouquinho, então eu tenho lá a minha peça fundida, mas eu tenho lá um canal, um funil de vazamento, um canal de descida, um canal de alimentação, um canal de entrada, tem os nossos maçalotes, o meu alimentador superior, o alimentador lateral, assim sucessivamente. Alguém lembra para que servem os maçalotes? Para não ter rechupo. Para não ter rechupo, exatamente. Então a gente falou sobre isso na última aula, que, né, se eu não tivesse esse maçalote aqui, por exemplo, lembrando, o meu metal ele é vazado por aqui. Ó. Existe toda uma questão de mecânica dos fluidos, que a gente vai ver na nossa disciplina de fenômenos de transportes, mais para frente, do metal escoando aqui dentro. Então, se o meu escoamento for muito turbulento, eu posso ter problemas aqui. Ou se ele for laminar demais, eu também posso ter problemas. Então, tenho todo um cálculo que se faz para o escoamento do meu líquido aqui dentro. E depois que o líquido chega aqui, se eu não tivesse esse maçalote, essa peça ia começar a solidificar, eu ia ter a formação de rechupes aqui. Então, o meu metal ele ia encolher e ia formar rechupes nessa parte. Então, é por isso que tem esse maçalote nesse ponto aqui, por exemplo. Então, à medida que a minha peça vai solidificando, o maçalote vai tendo ali matéria que vai sendo puxado para dentro do meu molde e vai gerar minha peça sem defeitos. Então, vamos estudar um pouquinho como ocorre esse processo de solidificação dos meus metais após a fusão. Então, durante o resfriamento, pode aparecer diferentes descontinuidades no interior dessa massa metálica. Então, alguns podem ser removidos com um tratamento térmico posterior da minha peça. Então, além de eu fazer um tratamento de usinagem nessas peças, pode ser necessário fazer um tratamento térmico. O que é um tratamento térmico? Eu pego essa peça, eu coloco ela dentro de um forno, eu reesquento ela até uma determinada temperatura, para que depois eu faça o resfriamento dessa peça numa determinada velocidade, para que assim eu obtenha uma qualidade final da minha peça da forma como eu quero. Então, existe até um diagrama chamado diagrama TTT, que é tempo, temperatura e transformação, em que se eu pegar uma peça metálica e colocar dentro do forno, esquentá-la até uma determinada temperatura, e a velocidade que eu resfriar essa peça, por exemplo, se eu pegar ela e jogar dentro d'água, ou se eu pegar ela e deixar ela ao ar, esfriando na atmosfera, ou se eu deixar ela esfriando dentro do meu forno, eu vou obter diferentes propriedades finais dessa peça, desse metal. Então, o metal vai se transformando com o tempo e a temperatura. Outros podem persistir e até evidenciar no produto final. Então, eu posso ter uma falha mecânica de um produto através de um problema que eu tive lá no meu processo de solidificação, no meu metal, após a fusão. Então, por exemplo, se ficou gases lá dentro daquele metal, eu posso ter uma quebra desse metal no futuro, por exemplo. Né? Então, tem alguns fenômenos que ocorrem, que são a cristalização, contração de volume, segregação de impurezas e o desprendimento de gases. A gente vai ver cada um deles de forma sucinta para que vocês tenham uma ideia desses fenômenos. Claro que nos cursos de engenharia mecânica, engenharia de materiais, que está mais voltado para essa parte de mecânica, a gente entra muito mais a fundo nesses fenômenos. Mas aqui é um curso de engenharia elétrica, então vocês têm que ter uma ideia do que acontece e qual é a importância disso como um todo para a engenharia. Cristalização, então, é o surgimento das primeiras células cristalinas que servem como núcleo para a formação do crescimento do grão. Então, o nosso metal ele é formado por diversos grãos lá dentro. Se a gente colocar o metal, fizer um corte de uma peça de metal, fazer o acabamento superficial dele, então a gente vai lixar essa peça, isso chama-se metalografia.
a gente vai polir essa peça e a gente vai fazer um ataque químico nessa peça com Nital 1%, por exemplo. A gente consegue revelar nessa peça, quando a gente coloca ela sobre o microscópio, os contornos de grão dessa peça. Então, apesar de ser um bloco de metal fechado, ele tem diversos grãos ali dentro, que são existem diversos tipos de grãos que são formados nesse metal. Grãos, por exemplo, a ordenação cúbica CCC, que é cúbica de corpo centrado, CFC, cúbica de face centrado, que são como que esses grãos se organizam dentro desse metal. A gente não vai entrar muito a fundo nisso, porque isso é a parte de metalografia, mas a gente tem que ter uma noção básica. Então, é na cristalização que vai formar essa estrutura granular típica dos metais. Então, o tempo de resfriamento e como é feito o resfriamento vai influenciar na formação de grão nessa minha peça fundida. Então, aqui está acontecendo a primeira solidificação do meu metal. Então, é aqui a parte externa da minha peça, aqui a parte interna. E essa cristalização está acontecendo da parte externa para a parte interna, porque está mais frio aqui fora do que aqui dentro. Então, forma o que é chamado de dendritas, que é essas ramificações em formas de árvore. Então, notem, eu tenho aqui como se fosse um dedo, né, o dendrita, e eu tenho aqui várias outras estruturas. Então, lembra aqui uma determinada árvore com determinados galhos, né? E na solidificação completa, então, cada dendrita formará um cristal de contorno irregular, que são os nossos grãos, como eu havia falado. Então, aqui, então, eu tenho o metal todo em líquido, então ele não tem grãos, óbvio, porque ele está na forma de líquido, mas à medida que ele começa a solidificar, vai começar a formar esses grãos. E a forma como essa solidificação acontece influencia na formação do grão final da minha estrutura. As dendritas, então, podem ser formadas próximas à parede do meu lingote, né? Então, do meu molde lá, formando grãos alongados e perpendiculares, ou podem ser formados no centro do meu lingote, então, formando grãos mais ou menos equiaxiais. Então, posso ter lá os meus grãos colunares, um colunar axial, ou os grãos equiaxiais. Esses grãos que são formados dentro da minha estrutura vai influenciar na resistência final desse metal. Então, o metal pode ficar mais duro, mais mole, de acordo com essa formação de grãos. Ele pode apresentar defeitos ou não quando for fazer um pós-processamento nele, a partir da formação desses grãos. Todo mundo entendeu o conceito básico da cristalização, gente? Alguém tem dúvida? Não. Beleza. Velocidade de resfriamento. Então, a velocidade de resfriamento vai influenciar no tipo de grão que vai ser formado. Então, se eu tiver uma velocidade de resfriamento mais alta, eu vou ter cristais menores formados. Então, essa aqui é uma representação de uma estrutura cristalina. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui diferentes cristais, agrupamentos de cristais formados. Se a minha velocidade de resfriamento for um pouquinho mais baixa, meus cristais eles são maiores. Então, eu tenho aqui meu contorno de grão aqui não está mais tão evidente. Então, eu não tenho lá uma lacuna tão grande entre esses agrupamentos aqui de grãos na solidificação desse metal. Então, eles estão muito mais agrupados e eles são muito maiores. Então, a velocidade mais baixa de resfriamento vai ter cristais maiores. Formação de diferentes microestruturas no aço eupetóide em função do tratamento térmico adotado. Então, beleza, a gente fundiu lá o nosso metal, a gente tem a nossa peça e eu posso fazer um pós-tratamento térmico nesse metal. Vou colocar dentro do forno e vou resfriar ele. Então, eu coloco esse metal dentro do forno e esse gráfico aqui, eu tenho o meu tempo de resfriamento pela minha temperatura. Então, eu vou esquentar o meu aço carbono, por exemplo, numa temperatura acima da minha temperatura eutetóide. Então, por exemplo, lá 727 graus Celsius. Então, eu esquentei o meu metal, vamos pensar lá, uma pecinha de aço carbono acima dessa temperatura. Ela vai ficar vermelha, ela vai ficar rubra. Se eu pegar essa pecinha e eu jogar ela em água, e eu fizer uma têmpera em água, eu vou formar a estrutura que a gente chama de martensita. Então, a martensita é uma têmpera em água, e ela é uma estrutura extremamente dura. Então, o meu metal ele vai ficar extremamente duro e extremamente quebradiço. Então, por exemplo, se eu for fazer lá, sei lá, uma faca utilizada nesses restaurantes, uma faca de chefe feita em aço carbono ou aço damasco, eu preciso que a lâmina dessa faca ela não se desgaste muito facilmente. Então, eu vou temperar essa faca. Eu vou lá, coloco ela dentro do forno, tiro essa lâmina rubra e jogo dentro da água e vou deixá-la extremamente dura. Depois eu posso fazer lá um processo de revenimento, que é aliviar essas tensões.
Mas aqui, para a nossa disciplina, então, se eu pegar o meu metal, esquentar e jogar dentro da água, vou formar a estrutura que a gente chama de martensita, que é uma estrutura extremamente dura. Já se eu pegar esse metal e resfriar ele em óleo, então, aqui tem uma têmpera em óleo. Eu vou formar uma estrutura que a gente chama de martensita e perlita. Então, ele vai ser duro, um metal extremamente duro, só que ele não vai ser mais tão quebradiço, ele não vai ser tão duro como uma estrutura só com martensita. E se eu pegar esse meu metal e eu retirar ele do forno e eu deixar fazer o que a gente chama de tratamento, então esses nomes aqui são os nomes dos tratamentos térmicos, tá? Têmpera em água, têmpera em óleo, normalização e recozimento pleno. Se eu fizer uma normalização, então se eu deixar esse metal resfriando, então eu esquentei ele de novo à mesma temperatura e eu deixei ele resfriando a uma temperatura uma taxa não tão alta de retirada de calor. Pode ser dentro do forno ou pode ser aberta ao ar ambiente. Então, eu tirei o meu metal lá de dentro e deixei ele resfriando tranquilo lá. Vou esperar algumas horas para depois eu dar uma olhada como é que está esse metal. Então, vou fazer o meu tratamento chamado de normalização, vou formar perlita fina, que a gente chama. Então, o meu metal já é muito mais mole, eu já consegui fazer uma melhor reordenação dos meus grãos dentro do meu metal. Ele não vai ter uma dureza tão alta. Ou eu posso fazer o recozimento pleno, onde eu vou esquentar essa peça dentro do forno e eu deixo ela lá dentro. Então, desligo o forno, deixo ela lá dentro, ela vai esfriando bem lentamente ao longo do tempo. Então, a taxa de resfriamento é bem lenta e eu vou fazer o que a gente chama de recozimento do meu metal. Então, eu vou ter as propriedades desse metal quase igual do que quando eu fundi ele. Então, eu posso fazer o recozimento de um metal. Por exemplo, eu peguei lá uma peça e ela está temperada, ela está extremamente dura, eu não consigo trabalhar com ela, vou lá, faço o recozimento, coloco dentro do forno, esquento ela acima da temperatura eutectóide, desligo o forno, deixo ela recozer devagarinho, deixo ela esfriar devagarinho, ela vai ficar muito mais mole. Então, eu posso fazer uma usinagem desse material, por exemplo, depois, sendo que esse material vai estar muito mais fácil de ser trabalhado. Beleza, gente? Entender um pouco sobre a velocidade de resfriamento, tratamento térmico? Dúvidas vocês podem estar interrompendo. Contração de volume, então a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Então, do estado líquido ao estado sólido ocorrem 3 contrações. Então, tem uma contração que é líquida, que é a redução da temperatura até o início da solidificação. Então, tem o metal em fase líquido. Para reduzir até a temperatura sólida, eu vou ter uma contração de volume do meu metal. Contração de solidificação, então, variação de volume durante a mudança de estado, então, de líquido para sólido. Mesmo que eu esteja só mudando de estado e não mudando a minha temperatura, eu tenho uma determinada contração do meu material. E, por fim, contração sólida. Então, variação de volume que ocorre no estado sólido entre a temperatura de fim de solidificação e a temperatura ambiente. Então, o meu metal já está sólido, mas ele está quente, né? Então, ele está lá, sei lá, ele está acima até da temperatura eutectóide. Então, ele ainda está dilatado, né? Ao longo do tempo, ele vai esfriando e ele vai cada vez mais contraindo. Então, durante a contração, a gente já comentou um pouco sobre isso. Então, existe a formação de rechupes, né? Pode acontecer. Então, isso aqui é um rechupe. Então, eu começo a fazer a solidificação, ela começa a acontecer na parte externa do meu produto, lá da minha caixa. Ela pode ser de areia verde, por exemplo, e aqui dentro ainda é líquido, né? E ele vai solidificando cada vez mais aqui para dentro. E aqui, ó, minha peça já está menor do que o meu próprio molde e houve aqui a presença de rechupe. Então, aqui tem que ser colocado um massalote para que ele, ainda em estado líquido, o metal evite a formação de rechupes. Então, a contração depende da liga. Então, aço fundido, por exemplo, baixo carbono, aqui de 2,18% a 2,47%. Desculpa, aço fundido, né? 2,18% a 2,47%. E ferro fundido aqui, de 1 a 15% de contração. Então, nos cálculos tem que ser considerada essa contração. E a contração dará origem aos rechupes, né? E, por fim, a segregação de impurezas. Então, concentração de impurezas durante a solidificação constitui um fenômeno chamado como segregação. Então, aqui eu tenho um metal que ele foi solidificado e as minhas impurezas ficaram nessas chapas laminadas entre as minhas... Notem, isso aqui são os nossos contornos de grão, como eu havia falado antes, ó. Então, aqui eu tenho a formação dos meus contornos de grão. E aqui eu tenho a minha segregação de impureza entre essas diversas lâminas que estão sendo formadas a partir do meu processo de solidificação. E isso pode apresentar defeitos nesse meu produto final.
Então, problemas dessa segregação, o material apresentará uma composição química não uniforme e, consequentemente, propriedades mecânicas diferentes. Então, posso ter diferentes resistências mecânicas ao longo dessa minha peça. E essa segregação, então, posso minimizar ele pelo rigoroso controle da composição química ou da velocidade de resfriamento. Então, essa formação aqui de grãos pode vir a ter uma quebra, então isso aqui pode ficar mais duro, né? E o meu metal, quando eu for fazer uma posterior conformação mecânica, pode vir a quebrar nesses pontos. E o último, que é o desprendimento de gases, então ocorre principalmente nas ligas de ferro-carbono. Então, o meu oxigênio ali dissolvido no meu ferro, ele tende a combinar-se com o carbono, formando o CO e o CO2, né? Então, monóxido e dióxido de carbono que vão escapar ali facilmente para a atmosfera quando essa liga estiver no estado líquido. Quando a temperatura decrescendo ali, vai iniciando a solidificação, a viscosidade dessa massa vai diminuindo, dificultando a fuga dos gases. Então, à medida que a minha peça vai solidificando, minha viscosidade reduz e esses gases vão ficando presos dentro desse objeto ali que eu estou fazendo. Então, vão ficar retidos nas proximidades da superfície da peça e vão estar formando bolhas. E essas bolhas podem ser prejudiciais. Em aços baixo carbono, por exemplo, um aço 1020, essas bolhas não são prejudiciais, já que na temperatura de conformação mecânica, essa bolha pode ser eliminada por deformação. Então, eu vou lá fazer uma deformação plástica nesse metal, essa bolha vai escapar. Já em aços com alto carbono, médio alto carbono, então acima de 1045, ó, a gente vai adicionar desoxidantes, né? Alumínio, silício, acho que Mg, não lembro se é manganês, talvez, que formam óxidos sólidos com oxigênio, impedindo que esse reaja com o carbono. Então, vai evitar a formação dessas pequenas bolhas de oxigênio. Então, aqui é um exemplo. Então, eu tenho aqui o vazamento do meu metal. Então, o meu metal vai começar a solidificar nessa parte aqui, e eu vou ter aqui dentro, ó, o desprendimento de gases que vão ficar presos nesse metal aqui. Porque aqui a minha viscosidade já caiu muito, né? Então, já tem uma viscosidade baixa e esse oxigênio ele não consegue sair aqui para o meu molde, ou ele voltar e sair para cá, ele vai ficando preso. Que é justamente ali a interface da minha zona elástica com a minha zona plástica, né? Então, eu vou ter os meus problemas aqui dentro. Gente, exercícios para serem feitos, então. Quais técnicas ou cuidados que podem ser utilizados para reduzir o aparecimento de descontinuidade durante a solidificação dos metais após a fusão? Considere que uma peça de metal médio carbono, então lá o 1045, passou por um processo de função com seu completo resfriamento. Em seguida, essa peça foi aquecida acima da temperatura eutetóide e resfriada rapidamente em água. Qual será a microestrutura formada nesse tipo de tratamento térmico? Qual é o nome desse tratamento térmico? E, por fim, em relação ao desprendimento de gases, como pode-se evitar esse efeito em aços alto carbono? Façam a resolução desses exercícios, subam lá no Moodle. Se vocês tiverem problema com o Moodle, me enviem por e-mail. Vocês podem estar colocando a presença